Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer imenso recebê-los aqui, os alunos ingressantes na arquitetura. Esse brilho no olhar de vocês é o que nos motiva. Enfim, vamos lá, né? Vou nessa primeira aula nossa falar um pouquinho sobre os materiais que a gente vai usar na nossa disciplina. Não são muitos, mas são materiais importantes e eu tenho certeza que apesar do gasto que vocês terão, esse material ele servirá também para as outras disciplinas de desenho e no futuro para as disciplinas de projeto. E se bem conservados, seguramente irão durar por muito tempo, quiçá quando vocês já forem meus colegas profissionais. Olha que legal. Então, de modo muito tranquilo, nós vamos usar, né? Vou começar pelos papéis. Eu vou pedir 2 papéis, muito simples, 2 tipos de folha, tá? Nós vamos usar sempre folhas A3. Então vocês podem comprar o bloco de folha A3. Então esse aqui que está fixado na mesa é um papel sulfite. Esse é um 90 gramas. Vocês podem comprar tanto 90 gramas, se houver a possibilidade de comprar um melhorzinho, né, que é o 120 gramas, comprem o papel sulfite branco 120 gramas. Esse bloquinho, ele deve custar mais ou menos uns R$40, tá? Então tem bastante folha, vocês vão usar na minha disciplina de expressão plástica, disciplina de desenho arquitetônico, então vale a pena. E o outro produto que eu vou pedir para vocês adquirirem para a gente fazer alguns exercícios e que vocês também utilizarão nas outras disciplinas é esse aqui, ó. Também na folha A3, a minha tá solta, não tá no bloco. A gente costumeiramente chama de papel manteiga, tá? Esse é o fosco e é o que a gente vai usar. Não é o papel, né, que a família de vocês compra lá no mercado, né? Não é aquele papel manteiga, não é aquele lisinho. Ele é, como vocês podem ver, fosco, sem brilho, sem aquela face lisa como aquele de mercado, tá? Esse aqui não é para alimento, esse é para desenho. O bloco também deve custar por volta de uns R$30 mais ou menos. Depois, falar, né, dito os papéis, nós vamos falar sobre os lápis. Então, eu separei aqui uma série de lápis para vocês. Então, eu tenho aqui desde o 2H até o 8B. E eu já vou falar sobre os lápis, tá? Eu vou dar uma introdução para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem adquirir pelo menos 4 ou 5 lápis destes. Cada lápis custa, em média, R$3,50, R$4, tá? Esses aqui são lápis Faber-Castell. Então, vamos lá. Eu tenho ó, 8B, B, eu tenho 2B, HB, vou tentar organizar para vocês. H, 4B, 6B e 2H. Então vamos lá. Rapidinho aqui, só para a gente não se perder. Então, ó. Dois H, H, HB, B, dois B, vou até preencher um pouquinho mais para a gente ver as diferenças. Professor, mas eu tenho que comprar todos esses lápis, os professores já me pediram lapiseira, me pediram... Não, precisa comprar todos.
mas eu gostaria que vocês tivessem pelo menos, né, no mínimo 4 lápis diferentes destes, tá? Esse é o 4B, este é o 6B. Esses são os que eu possuo aqui comigo, tá, pessoal? E esse é o 8. O 8B, tá? Tá, mas e aí, professor? Qual a diferença de um lápis para outro? Antes de eu passar para as canetas, que é uma coisa mais simples, eu vou marcar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos recolher isso aqui. Vou falar um pouquinho sobre os lápis, né? Então, como é que funciona? O que são essas letras? O que são esses números, né? Então, enfim. Vamos lá. Eu tenho o lápis, né, dividido da seguinte forma. F, vou fazer de caneta que eu acho que fica mais forte, tá, pessoal? Depois eu tenho HB, B, H. Daqui para cá, ele vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B. E daqui para cá, mesma coisa, ele vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 9H. Ou seja, ele aumenta em escala para cá, de numeral, e a mesma coisa para cá. Tá, professor, mas e aí? O que tem a ver essa numeração? E o que tem a ver a letra H, a letra B e a letra F? Bom, a letra F é F de fine, tá? É como se fosse um lápis desses comuns, convencionais, com uma ponta fina. É um lápis padrão. Quando a gente entra nessa escala aqui, nós estamos mais habituados com HB e muitas vezes com aquele lápis utilizado nas escolas, número 2, que ele não é nem muito duro e seco e nem muito macio, que solta muita grafite, tá? Aliás, a propósito, o que é um lápis e do que é composto um lápis? O lápis ele é composto de uma mistura de argila mais grafite, tá? Então, quanto mais argila eu tenho, então vou marcar aqui, ó, mais argila eu tenho, mais esse número aumenta. Quanto mais grafite eu tenho, mais esse número aumenta. Entenderam? Então, o lápis é uma mistura de argila mais grafite. Quanto mais argila, maior a minha numeração em H. Quanto mais grafite, maior a minha numeração em B. Tá, mas o que significa o H? O H vem de hard e o B vem de black. Hard, duro ou dureza, o black de preto ou de negritude ou de escuridão, ou seja, mais duro. Então vou marcar aqui. E esse aqui, ele é mais macio. Ao mesmo tempo que, se ele é mais duro e ele tem mais argila, consequentemente menos grafite, ele é mais claro, enquanto esse é mais escuro. Esse aqui, quanto menos grafite e mais argila eu tenho, mais seco ele é. Seco no sentido do traço, ele é difícil de você conseguir riscar, tá? E o contrário é a mesma coisa. Quanto mais grafite eu tenho no meu lápis,
mais fácil, mais macio, mais ele se dissolve. Até por isso a gente tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Então a gente já sabe que o lápis na escala de B significa black, o preto, e aí quanto maior a numeração, mais grafite ele tem, mais macio ele é, mais escuro e mais ele se dissolve. Ou seja, o 9B tem infinitamente mais grafite que o 4. Ele é mais macio que o 4, ele é mais escuro que o 4 e ele dissolve muito mais que o 4. E o contrário, a mesma coisa. O 9H, ele tem muito mais argila que o 3H, ele é muito mais duro, muito mais claro, muito mais seco. E, consequentemente, muito mais difícil da gente riscar. Aliás, a gente fala que eles servem a algum propósito, tá? Então, deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisa colorida para riscar para vocês. Pronto, meus lápis com cor, minhas minas coloridas. Então, assim, ó, quanto mais eu venho para a escala de B, as escalas mais altas, né? Então, eu vou falar assim, ó, se eu tiver mais ou menos da escala do H para o 9B, então essa é a escala aqui, ó, mais eu estou indo para o campo das artes. Então vou marcar aqui, ó, arte. O contrário é a mesma coisa. Daqui para cá, eu estou vindo para o campo da técnica. Isso a grosso modo, tá? Claro, você pode, às vezes, alguém prefere para desenhar, utilizar um lápis 2B. Eu mesmo gosto bastante do grafite 2B. Mas é infinitamente mais fácil trabalhar com grafite B e com grafite HB. Os grafites na escala de H, para técnica, eles servem muito para a gente fazer as linhas de chamada e as linhas de marcação. Quando eu passo disso aqui, ó, do 2H para lá, a partir do 3H, geralmente é para trabalhos muito específicos, porque é um lápis muito seco, muito difícil de utilizar. E aqui é a mesma coisa. Quando eu passo do 6, o 7, o 8, o 9, também já é para pessoas que dominam muito o trabalho com esse tipo de grafite. E ele é utilizado principalmente para sombreados, tá? Mas é importante que a gente conheça todos os tipos. A grosso modo, a gente pode falar assim, ó, que o 9, o 8, o 7, o 6, o 5 e o 4, então vou fazer aqui, ó, esses aqui, ó, eles foram muito utilizados para litografia. Esse aqui, ó, desenho técnico, tá? Então, litografia, desenho técnico. Quando eu entro aqui para esses, né? Geralmente a gente está falando em aqui, ó, esboços. Então ainda aqui eu tenho eu intercalo, então eu posso utilizar também, mas eu estou usando isso aqui para esboços. E a partir do 4 eu estou usando para meio tom e sombreados, tá? Então, de novo, sombreados, meio tom, esboços. Posso vir até aqui. Aí eu posso ter técnica, né, desenhos técnicos, até aqui às vezes, e aqui eu uso para litografia, que é um tipo de impressão que provavelmente vocês já estudaram em artes, tá? Então é isso. Mas, professor, como é que surgiram os lápis? Como é que é essa história, né? Conta pra gente. Eu não sou um historicista, mas mais ou menos o que eu aprendi e o que eu posso passar para vocês é que os lápis, eles surgiram
Lógico, né? A gente tem na antiguidade, na época... Eu vou tentar fazer uma linha aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó. Antiguidade. E aqui eu tenho atual. Tem algumas datas que são importantes, né? Então, vou marcar aqui as datas importantes. 1565, 1644, 1659, 1761, 1795, 1839. Então, essas datas aqui, teoricamente, elas são marcos históricos e importantes, né? Na antiguidade, principalmente na Grécia e na Roma Antiga, era utilizado algumas misturas de chumbo enroladas em pequenos tecidos, linha, etc. Principalmente para você riscar de forma muito forte pedra, né? E outro tipo de tecidos, etc. Mas era principalmente para fazer riscos, né? Os desenhos, etc. Em 1565, na Inglaterra, vou marcar aqui, ó, foi descoberta uma mina de grafite, né? Até então não se tinha conhecimento desse elemento químico. Então os ingleses, eles descobriram uma mina e aí eles começaram a explorar e fazer os lápis. Eles inclusive não deixavam as pessoas chegar perto, etc, porque isso aqui era considerado um ouro preto, né? Um ouro negro. Então os ingleses teoricamente descobriram, mas foi em 1644 que a gente tem o primeiro registro, e esse registro ele tá na Alemanha, num documento da infantaria alemã, né? De um oficial. Uma coisa interessante é que eles falam que os ingleses descobriram, mas que era muito ruim a qualidade dos lápis que eles produziram, e que os alemães tomaram posse, teoricamente, dessa tecnologia e desenvolveram essa tecnologia, tá? Então, em 1659, o que a gente tem de informação é que o lápis ele começa, de fato, a ser produzido, né, na Alemanha. Mas essa produção ainda era uma produção de pegar esses pedaços de grafite, essas minas de grafite, né, pequenas placas de grafite, e elas eram unidas, às vezes, por pedaços de madeira e muitas vezes enroladas em tecidos, tá? Para que as pessoas pudessem utilizar. Até que então, eu vou marcar aqui para a gente não esquecer, né? Então aqui surge, teoricamente, eu vou chamar de uma profissão de fabricante de lápis. Certo? Aí em 1761 tem um cara que chama Caspar Faber. E aí esse nome começa a ficar mais conhecido para nós, né? Ele compra uma mina e ele consegue, através dessa mina, iniciar uma produção mais articulada, um modo mais profissional de preparar. Então aqui surge um cara que é importante, que é o Caspar Faber. Em 1795, tem um outro cara que é bem conhecido, bem famoso, que ele cria o processo de mistura do grafite e a argila. Então ele desenvolve, ele entende que é possível misturar as duas coisas e com isso melhorar o tipo de produção, porque até então, principalmente aqui na Inglaterra, os registros dão conta de que os ingleses misturavam o grafite com qualquer coisa, né? A Alemanha nesse momento usava ele de modo mais puro
E aqui eles avançam já e começam a ter as misturas, né? O nome desse cara é Conté, que é um francês. Jacques Conté, o nome dele, tá? Então esse cara ele consegue desenvolver essa questão da mistura. E aí, em 1839, o bisneto desse cara aqui, ó, do Caspar Faber, ele vai lá e aperfeiçoa o processo. Então ele melhora o processo de mistura. E ao melhorar o processo de mistura, ele cria essa escala que para nós existe até hoje, tá? Então, o bisneto do Caspar, em 1839, melhora o processo descoberto pelo Conté, que é a mistura da argila com o grafite, cria uma escala que é aquela que a gente utiliza até hoje. Quem é esse cara aqui, né? Que é o Van Faber. Esse cara é bisneto desse. E até hoje o que a gente tem é a empresa Faber-Castell, que é uma das líderes de mercado. O Brasil, inclusive, representa uma das maiores produções mundiais de lápis. Olha que interessante. E tem muita gente, não sei se vocês sabiam, mas se vocês já tiveram lápis de cor, por exemplo, Faber-Castell, tem nas caixinhas, algumas delas, um castelo. E muita gente achava que Faber-Castell significava fábrica, né, ou castelo, por conta do castelinho que tinha lá. O castelo, de fato, pertenceu à família. É sede da Faber-Castell na Alemanha, mas não tem nada a ver com isso, né? Faber vem do nome dessa linhagem aqui, dessa família, que é o Caspar Faber, o Lothar, acho que é Lothar von Faber. E aí, esse carinha aqui depois, né, na história, como é que forma o Faber-Castell? Há o casamento de uma, se não me engano, uma condesa com uma das pessoas que era Faber. E aí a junção dessa nobreza, né, de sobrenome Caster, mais essa família Faber, é que dá origem ao nome Faber-Castell, tá? Isso a título de curiosidade. O importante para nós é isso aqui, tá? Que a gente tenha essa leitura e essa interpretação. Depois eu pego e vou colocar umas perguntas, algumas coisas para vocês, para que a gente possa ver se isso ficou muito claro ou se eu preciso explicar um pouquinho mais, um pouco melhor para vocês. Desculpem a letra, tá? Além dos lápis, e além dessa história toda que eu contei para vocês, vou virar aqui, né, só para não confundir, eu gostaria de utilizar pelo menos 4 tipos de caneta diferentes com vocês. Elas são todas iguais, com o mesmo tipo de ponta. A diferença está nas espessuras também. Então, eu vou pedir para vocês adquirirem pelo menos 4 tipos de lápis. E aí, claro, né? Pode ser um da escala H, pode ser um da escala... pode ser um da escala H e 3 da escala B, ou 2 da escala H e 2 da escala B. Minha sugestão é que vocês peguem assim, o H, o 2B, o 4B e o 6B, tá? Eu acho que é uma boa escala. Ou pode ser o 2H, o HB, o 2B e o 4B, enfim. Mas que vocês pensem, que vocês utilizem dessa maneira. E eu acabei de dar um chute, olha que legal, no tripé e movi toda a filmagem, não tem problema. Eu vou tentar ajustar novamente. Ei, professor. Tá ruim, mas agora vai ficar assim. Vamos lá. Das canetas, eu tô pensando em pelo menos 4 espessuras diferentes, tá? Então, tá aqui, ó. Essa caneta é a
0,05. Depois eu tenho uma caneta 0,2. Uma caneta 0,4. E depois eu tenho uma que é uma ponta bem mais grossa. Tá aqui. Eu não sei nem qual é a espessura, enfim. Mas é uma canetinha dessas convencionais, tá? Por que isso? Da mesma forma que a gente vai precisar aprender a trabalhar sombreamento, textura com o grafite, nós também utilizaremos técnicas para fazer texturas e sombreamento com as canetas. Então é importante que nós tenhamos pelo menos 4 tipos diferentes, tá? Quanto custa cada caneta, professor? Entre 8 e 10 reais cada uma delas, tá? Então a gente precisa dos 2 tipos de papel que eu pedi, lápis, pelo menos 4 espessuras de ponta de caneta diferente, e aí uma borracha desse tipo aqui. Não estou fazendo propaganda da marca, tampouco ganho qualquer coisa para anunciar qualquer uma dessas marcas, ou mesmo para contar a história da Faber-Castell, mas essa é uma marca que eu gosto bastante, custa em média R$9, tá? Então acho que vale bastante a pena. Quem ainda quiser, eu não posso garantir que a gente vai conseguir usar nesse momento, mas é um tipo de caneta que eu gosto bastante. E são essas canetas aqui, são canetas marcador. Aqui são as escalas de cinza, do cinza frio ao cinza quente. E essas canetas, esse joguinho de caneta, ele custa em média R$40. Ele tem uma ponta mais fina e ele tem uma ponta que eu gosto bastante, que é essa ponta chanfrada maior. Então, quem tiver a possibilidade de adquirir, eu vou tentar fazer um exercício com ela, mas será legal porque você vai usar a faculdade inteira. Ela custa em média R$40. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história. Espero que vocês tenham anotado os materiais que nós vamos utilizar. E a gente volta na próxima aula. Beijo para todos vocês.